Ninguém nasce mulher, torna-se. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho dessa ideia, né, de Simone de Beauvoir, como é uma ideia existencialista, baseada nessa ideia de que nada nos define, né? Nós somos liberdade e que a existência sempre precede a essência. Não há uma essência anterior nem interior que defina a nossa existência. E após o nosso vídeo anterior, eu coloquei a música da Joyce, né? Que começa assim, vou ler. Ô mãe, me explica, me diz, o que é feminina? Não é no cabelo, no dengo ou no olhar, é ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz, como é que termina? Termina na hora de recomeçar e dobra uma esquina no mesmo lugar. Eu gostei, assim, eu escolhi essa música para falar porque existe muito essa ideia de como se a feminilidade e a masculinidade também, né, fossem características de dentro da gente. E de dentro da gente elas se manifestariam na nossa aparência, nas nossas roupas, no nosso gesto. E isso se transmite em expectativas muito fortes, né? Como se ser mulher me definisse, ser homem me definisse. Então, como é que você está fazendo isso? Isso não é feminino. Ou para um garoto, gente, mas o que você está fazendo? Isso não é coisa de homem. Vocês percebem que essas ideias de feminilidade, de masculinidade, vêm de uma ideia de que haveria algo, uma essência que nos determine, uma essência que nos define? Então, quando a Simone de Beauvoir escreve O Segundo Sexo, ela inaugura esse movimento de questionar e contestar que nossas formas de sermos mulheres e nossas formas de sermos homens venham de uma essência, certo? E aí a gente volta lá no nosso primeiro vídeo. No meu primeiro vídeo de hoje, o que eu falei? Que se eu estou olhando para uma caneta, eu olho para a caneta e eu posso pensar a mim mesma olhando para uma caneta. Mas se eu estou olhando para uma pessoa, eu não apenas olho para a pessoa, mas eu olho a pessoa me olhando. E eu também imagino como é ser vista por essa pessoa que me vê e que vê que eu a vejo, né? Então, como é estar nessa posição de ser vista por quem me vê? Vamos pegar essa pergunta. Como é estar nessa posição de ser vista por quem me vê? Vamos imaginar todos nós aqui da sala, né, homens e mulheres, se preparando para uma entrevista de emprego. Vamos imaginar até que essa entrevista vai ser online nesse momento de isolamento social, de prevenção ao coronavírus. Imaginando então, gente, que a gente está se preparando para a entrevista de emprego, a gente vai, toma um banho, troca de roupa, se olha no espelho. O que a gente imagina no momento em que a gente está se olhando no espelho? A gente se olha no espelho pensando como serei visto por quem me vê, né? A pessoa que vai me entrevistar vai me ver. Como serei visto pela pessoa que irá me ver? Né? Já imaginando que você vai estar na entrevista, você vai olhar para ela, ela vai olhar para você, e olhando para ela, você vai pensar como essa pessoa que me olha me vê. E isso faz parte, gente, da experiência humana. E isso faz parte, inclusive, muitas das nossas emoções, como a gente discutiu no primeiro vídeo, a questão da vergonha, né? Vem da gente ficar pensando como que a outra pessoa vê o que eu faço, o que ela pensa sobre o que eu penso, o que ela pensa sobre o que eu sinto. Será que ela percebe? Será que ela não percebe? Como será que é pra... Será que ela entende? Será que ela não entende? Isso faz parte. Mas essa pergunta, como é estar na posição de ver-se vista? A Simone, no Segundo Sexo, ela vai colocar como para as mulheres é trazida de uma forma muito grande em como nós somos educadas. Nós somos educadas basicamente como se não fosse um desejo nosso de desejar, né? Como se nós não tivéssemos desejos de futuras conquistas, futuras realizações, futuros planos, não.
É como se para a mulher essa posição de sujeito que age, sujeito que sonha, sujeito que conquista, sujeito que faz, sujeito que realiza, ficasse em segundo plano. Porque a mulher, ela não aprende a olhar o mundo enquanto alguém que olha o mundo. A gente aprende desde muito cedo a olhar o mundo como alguém que é olhada, né? A desejar como alguém que busca ser desejada, a se relacionar como alguém que busca agradar, né? Existe uma ideia muito forte de que ser feminina está nessa busca por agradar, nessa busca por fazer aquilo que vai agradar a outra pessoa, principalmente se essa outra pessoa for um homem. Então, por exemplo, quando as mulheres elas aprendem a olhar para o próprio corpo, a pensar na própria aparência, essa cena de olhar no espelho que eu falei para vocês pensando numa entrevista de emprego, muitas mulheres ao longo da vida, elas aprendem a olhar no espelho imaginando como serei olhada por um homem. Por quê? Porque os homens, ainda mais em 49, que foi quando a Simone escreveu, mas não só, né? Isso ainda acontece. Os homens, eles são colocados como sujeitos do desejo, os sujeitos das escolhas, os sujeitos do poder. Como a gente pode pensar no próprio Jean Paul Sartre, né? O que era o Jean Paul Sartre estar em um relacionamento em que ele podia estar com outras mulheres? Ah, ele é o sujeito da escolha, ele é o sujeito do desejo, ele é o sujeito do poder, malandrinho ele, né? Agora, como era para Simone, em 49, estar em um relacionamento com essa abertura para se relacionar com outras pessoas? Ah, ela é uma traída, ela é uma enganada, ela é uma coitada, como assim? Ele não quer nada com ela. Olha como se coloca um homem na posição de sujeito do desejo e a mulher na posição de objeto. O homem é aquele que olha, a mulher é aquela que é olhada, o homem é aquele que deseja, a mulher é aquela que é desejada. E, gente, em mil momentos da nossa vida, tanto nós mulheres quanto os homens vão ser olhados, vão ser desejados, vão ser amados, vão agradar, vão atrair. A questão não está em ser objeto do desejo, objeto da atenção, objeto do amor, objeto. Está em questão de restringir, está na questão de engessar, de endurecer essas posições, restringir, como se elas só tivessem, homens só são sujeitos, mulheres só são objetos, né? E nisso, quando a gente fala assim, os homens pensam assim, porque para os homens a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos dos Homens, quando ela foi feita após a Revolução Francesa, não incluía que as mulheres poderiam votar, que as mulheres poderiam ter direitos políticos, que as mulheres não, era a Declaração dos Direitos dos Homens. Né? Quando a gente está numa sala lotada e fala assim para as crianças, meninos, levantem, né? Aí levanta todo mundo. Então a Simone está falando que a gente fala homens, meninos, professores, psicólogos, como se a gente estivesse se referindo ao todo. Mas quantas vezes esse segundo sexo fica apagado ou fica reduzido à posição de objeto, né? Ela chega a dizer que é como se as mulheres fossem como boneca viva, né? Porque é como se a gente fosse aprendendo desde cedo que a gente precisa se enfeitar, que a gente precisa se produzir, que a gente precisa se inibir e se esforçar para estar na posição de agradar. Que nem quando tem uma criança pequenininha, bem sapeca, né? E ela tá lá de sandalinha, de vestidinho, aí ela corre pelo parquinho, ela amassa o vestido, fica toda descabelada, cheia de areia. Aí vem alguém e fala, nossa, mas que molequinho que você tá, né? Nada feminina isso. Ah, mas se você fizesse, ó, senta direitinho, cruza essas perninhas, porque senão ninguém vai gostar de você. Né? Quantas vezes vem com essa ameaça? Você precisa fazer isso, porque você precisa agradar, porque senão ninguém vai gostar de você. Eu vou colocar aqui embaixo um vídeo que explica em imagens, didaticamente, esse livro, O Segundo Sexo, da Simone, e essa ideia da Simone de mulheres educadas a serem bonecas